Sejamos pais ou pessoas à volta. A resposta que eu dou é: há sempre sinais. Sempre sinais. Agora, a questão é que nós não estamos preparados para detectar muitas vezes esses sinais. Porque as pessoas que se suicidam e que estão ao nosso lado, estamos a falar de pessoas conhecidas, pessoas, seja um amigo, um vizinho, um filho, um familiar, seja quem, também as pessoas mais próximas de nós. As pessoas dão sempre um sinal. E não é o sinal de dizer que vou deixar de viver ou que não gosto de viver. Não. Esse é o sinal menor e que não tem grande impacto. São sinais de mudança de hábitos da escola, tanto passam a ser muito bons alunos como passam a ser maus alunos, a presença nas aulas ou os interesses nas aulas, a forma como adquirem novos amigos ou deixam de adquirir amigos. Por exemplo, algo que tem que se ter sempre muito cuidado em termos clínicos é comportamentos de mudança brusca. Jovens que são reservados e passam a ser muito exuberantes e muito extrovertidos, como vice-versa. E depois há aquelas questões normais de alimentação, sono, gosto pelo desporto ou não pelo desporto, essas questões todas. Não é que um jovem que faça desporto seja saudável, muito pelo contrário. Às vezes esta procura de atividades é para camuflar ou encobrir outros pensamentos que a pessoa tem. Normalmente um jovem, já agora, e não é fazer uma aula mas acho que é importante responder a isto, normalmente um jovem que tem uma ideia de suicídio alimenta esta ideia durante muito tempo. A ideia é construída sobre isso durante meses ou anos. E o que vai às vezes desencadear o suicídio depois não é o problema maior, não é aquele problema que apareceu na vida do jovem, não. Este último pensamento é contaminado por outras situações. Temos que perceber, já agora, que um jovem, eu digo jovem, uma pessoa, quando procura o suicídio, é para dar resposta a uma infelicidade profunda que tem, é para dar resposta a uma insatisfação. Normalmente um jovem, não sei, eu peço para que dizer jovem, mas... Sim, diga. Eu estou a centrar muito isto numa situação. Um colega meu, um aluno brilhante, um aluno até mais velho, e que preparou, portanto, terminou o seu curso, voltou à cidade dele, Natal, com a mulher, com o filho, e passado 2 ou 3 anos, preparou as coisas ao pormenor, a despedida de viagem, uma viagem de despedida com o filho, um jantar de despedida com amigos, a distribuição de bens pessoais, nomeadamente da sua biblioteca, dos amigos, e o belo dia. É assim, normalmente... E era a última pessoa de quem se esperava isto, porque aparentemente era tudo muito equilibrado e muito certo. Porque nós agarramos ao exterior, nós agarramos àquilo que é o visível. É assim, normalmente, e não sei se lembra, quando eu comecei há bocado eu disse qualquer coisa de que as pessoas que se suicidam não são fracas, muito pelo contrário. Exatamente. E são as pessoas mais brilhantes, são as pessoas mais exuberantes e são as pessoas mais radicais, aquelas que se suicidam e que depois nos deixam surpreendidos. Se reparar, não são as pessoas... Não é o que eu vou dizer, as pessoas têm um registro mais apagado, são pessoas que vivem angustiadas, mas normalmente vão adiando, têm medo, porque essas têm medo de morrer, têm medo de acabar. Enquanto que os brilhantes, vou usar a sua palavra, enquanto que os brilhantes não têm medo, encaram o desafio, encaram a morte como um desafio. E normalmente quem se suicida e quem cria uma construção com o objetivo do suicídio são pessoas que querem testar a sua capacidade, querem testar a sua força interior. E isto é um clichê clínico, um clichê patológico, quando nós lidamos com pessoas que têm tentativas de suicídio e que felizmente não morrem e que depois recuperam e acabam por ter gosto pela vida, todos eles dizem, são unânimes, isto está em todos os manuais, são pessoas que não queriam morrer, queriam era deixar aquela vida que tinham, porque a vida que tinham não era a vida que lhes fazia sentido, mas que por razões várias e óbvias tinham que manter, ou por submissão, ou por subserviência, ou por questões variadas. Não sei se respondi. Por ainda podem fazer mais uma, não sei qual é o tempo. Tenho uma questão. Diga. Acha que o Carlos sentiu, quando se viu suicidar, se efetivamente foi um suicídio, acha que ele não foi um pouco egoísta ao deixar os pais, sendo o único herdeiro de todo este cuidado? Acha que ele se deu esse peso ou foi indiferente, até porque se suicidou, foi completamente indiferente a essa questão? Eu acredito, isto estou a especular, eu acredito que no momento do suicídio, partindo do princípio que é um suicídio,
foi ele próprio que decidiu acabar com a sua vida, há sempre há ali um instante de loucura, há um instante de um profundo desvio mental em que a pessoa perde a consciência, que é assim, é aquele momento em que a pessoa alimenta, vamos fazer aqui o cenário, tipo, agora para o Vasco é bom este cenário, que é a pessoa chegar a casa depois de vir de um jantar com os sogros, vêm todos felizes, a mãe devia vir exaltada, devia vir toda satisfeita, porque deve ter vestido um vestido novo, deve ter tido todo aquele convívio social altamente interessante, o Zé Ramos devia também estar satisfeito porque falou política com o sogro, mesmo sendo ele monárquico, enfim, com o compadre, portanto, essas questões todas. Agora, vamos imaginar o ele chegar aqui à casa, aos batudos, vai para o seu quarto e, ao fim de umas horas, portanto, dá um tiro fatal. Não é? Eu penso que isto já tem que ser algo que já está construído, já está decidido. O que é que acontece aqui? Há aqui um lado, e agora vou usar uma palavra muito feia em termos psicológicos, que é um lado histriónico, que é ele escolhe o momento exato para suicidar, que é para marcar. Ele tem que marcar. É a única forma que ele tem de definir a sua personalidade. Aquilo que ele até aqui teve que abafar durante muitos anos. E então não há altura melhor, eu sei que isto é um bocado macabro, mas não há altura melhor que é, depois desta felicidade toda, ele acabar com a sua vida. E vão perguntar, mas isto é um absurdo. Claro que é, mas não é absurdo porque este suicídio já estava planeado. Isto não é um suicídio daquele dia 19, não, é um suicídio que já deve ter sido construído muitos anos até atrás. Não digo muitos anos, mas alguns anos. Pelo menos no momento em que ele ganha consciência e tem que tomar decisões de adulto, em que ele tem a consciência de que tem que renunciar à música, tem que renunciar a uma série de valores, tem que romper com determinadas atividades que lhe davam mais prazer e tem que adaptar-se às exigências do momento e vai construindo esta fantasia. Mas quando eu digo fantasia não é o absurdo. A fantasia aqui é uma fantasia que faz sentido. Porque para um suicida a morte faz sentido. Não faz sentido para quem não tem esses pensamentos. Mas não é diferente do sofrimento dos 500 anos pais? Não. Isso teria com isso, obviamente, mas era um mal necessário. Era um mal necessário, eu precisava. E só para falar nessa questão do egoísmo, isso é uma coisa que as pessoas têm muito, e acho normal, acho que é óbvio que é um direito que as pessoas têm, é todo o suicida é egoísta. Na minha ótica, eu não vejo assim, porque é assim, uma pessoa que se suicida, além de estar a acabar com a sua vida, está a criar eu peço desculpa, mas acho que o tema é este, portanto, é assim, está a criar um terremoto na vida de todas as pessoas à sua volta. Portanto, nunca será não é um ato só egoísta, é algo de insuportável, é algo de necessário que a pessoa tem que fazer e, de facto, a única ferramenta que nós temos na vida para acabar com o sofrimento maior é o suicídio. Não há outro, nós não temos alternativas, o Criador ou o Universo, a natureza não nos criou outras ferramentas para desistirmos de viver. É esta a única forma que temos. E talvez a única forma de autonomia. E além da família também, que tem uma relação muito próxima, quem eram os confidentes do Carlos? Quem eram os amigos dele? Quem eram as pessoas com que ele possa ter dado algum sinal? É assim, talvez eu não possa responder melhor. Aquilo que eu posso responder, pessoas como o Carlos Relvas, o Carlos, portanto, não teriam grandes confidentes nesse sentido que está a falar. Porque estas pessoas normalmente não precisam de grandes confidentes porque têm a sua voz interior e têm a sua capacidade de lidar com as suas angústias. Só que depois estas angústias acabam por desembocar nestes desfechos. Agora, ele tinha uma coisa muito importante, que é isso que nós temos que entender. Havia a presença do Almeida Moreira, portanto, que era uma pessoa culta, que era uma pessoa que tinha todo um manancial artístico, onde havia conversas muito interessantes, havia correspondência muito interessante e onde o Carlos podia satisfazer os seus apetites artísticos e intelectuais. Para ele isso era mais importante. Eu acho, mas isto é uma opinião minha, eu acho que o Carlos Relvas não tinha necessidade, ou melhor, não conseguia, eu vou expor não conseguia, porque todos temos necessidade, não é? Mas ele não conseguia expressar-se emocionalmente. Ele desvalorizava essa questão emocional. Não é que ele achasse que era menor, pelo contrário, mas ele completava-se ou complementava-se com a parte intelectual, a parte artística, o prazer dos leilões, o prazer mundano da cultura, o prazer de discutir, ou de ouvir. Eu acho que ele era mais ouvinte. A minha ideia que eu tenho do Carlos Relvas é de um homem que ouve mais do que fala. Essa é a minha ideia. Não sei se estou a dizer um disparate ou não, mas é a ideia que eu tenho, que é uma pessoa que ouve, que está aqui na casa dos batutos, na sua casa, não temos que ver que isto é museu agora, na altura não era museu, não é? Na sua casa, com os convidas, seja o Plumbante, seja o José Magoa, seja agora essas figuras todas da altura, nomes sonantes que vinham aqui e que usavam a casa, alguns até cá ficavam, até só hospedavam na casa. Portanto, e o Carlos Relvas, na sua... O Carlos era um sedutor, eu acho que ele era um sedutor, ele era um manipulador, porque a timidez traz essa qualidade, que é manipular, só que é no bom sentido.
E ele ouvia, ele retinha, ele analisava aquilo que ia ouvindo e ia enchendo a sua alma e a sua vida interior. Agora, enchia, mas ele não conseguia escoar. Eu não vou desviar muito, que são coisas, mas assim, ele enchia aquela informação toda, mas não escoava. E como não escoava, não suportou este peso Ele todo. nunca quis ser salvo. Ele nunca deu um sinal a alguém, ele tomou a sua decisão e nada Decisão. ali mudou. Eu penso que eu, para ser salvo, tinha que viver noutra realidade. Portanto, que era impossível, porque esta era a realidade dele. Portanto, também não podia. Não sei se quer ver. Não, só acrescentar que, sim, só acrescentar que a correspondência entre o Carlos e várias pessoas não deixa transparecer este intuito que ele tinha. É de facto um aspecto interessante que ele conhecia um conjunto de pessoas intelectualmente muito bem preparadas, nomeadamente o capitão Almeida Moreira, que à época era o diretor do Museu Grão Vasco de Viseu e que, no fundo, conhecia também um conjunto importante de músicos. Não nos podemos esquecer que ele conviveu, quando estava na Alemanha, com o Pablo Casals e com Guilherme Sugia. Portanto, no fundo, estas pessoas alimentavam também todo este gosto que ele tinha ligado à cultura, e não havia propriamente, em nenhuma carta, há nada de um sinal. Certamente, se calhar quem conviveu com ele, isso para nós é completamente impossível, ele certamente saber hoje, os pais, os amigos, ele podia ter feito algumas confidências. Isso nós temos que trabalhar com a documentação. Agora, na documentação escrita, não há, de facto, nada que nos indicie que fosse este o desfecho. Diga. Já era para dar os parabéns ao Dr. Carlos pela escolha desta figura, que é muito interessante. É uma figura que praticamente passou esquecida, ou tem passado esquecida aqui na Casa do Museu. Não tem sido tratado. O Carlos viveu um bocadinho na sombra do pai. Mas, ao contrário do que aqui poderá parecer, eu acho que o Carlos Relvas era um espírito forte. E enquadrou-se perfeitamente no estilo político do pai, no estilo artístico e até no estilo administrativo. No estilo político, porque ele, desde logo em 1910, foi um dos homens que esteve na Praça da República. Não sei se sabem, o Carlos Relvas e o Dr. Espadinho não ficaram aqui em Alpiaça naquela noite de 4 a 5 de outubro, enquanto o Zé Relvas foi para Lisboa com o Manuel Duarte. O Carlos tinha ficado aqui com o Dr. Espadinho para perceber qual era a movimentação das tropas de Santarém. E com o risco da própria vida, eles os dois durante a madrugada foram para Lisboa dizer ao pai: olha, aquilo lá parece que a coisa não avança assim muito bem, portanto fiquem aqui um bocadinho mais descansados. Portanto, o homem participou ativamente e essa imagem nunca transparece muito. Aparece o Manuel Duarte, aparece outros homens aqui da Zona da Alpiaça, mas o gajo ficou um bocadinho sem noção. Depois ele próprio tomou conta da administração da casa, a partir da altura que o pai vai para o Ministro das Finanças, a coisa não podia ser, se calhar, tão absorvente como agora, mas depois vai para a Espanha e o Carlos Relvas é que ficou aqui a tomar conta da casa. E, portanto, ele deu com toda, pelo menos não há notícia de nenhuma futura aqui de stocks. Portanto, a coisa funcionou sempre mais ou menos bem. Ora, o pai depois veio, depois foi para primeiro-ministro. E nessa altura o Carlos Relvas acompanhou sempre o pai. Aliás, ele até ficou um bocado traumatizado na altura em que o Zé Relvas estava no governo, ali naquela situação da dissolução do Parlamento, e as coisas andaram ali à bomba na Rua dos Condes, e o Carlos Relvas acompanhou sempre como uma proteção ao pai. Portanto, eu acho que ele se inseriu na filosofia política do pai. De outra maneira, não o acompanhava, penso eu. E, portanto, em relação à prática administrativa, também. Relativamente ao recalcamento que ele poderá ter sofrido,
Sim, acredito que sim. A morte, portanto, a irmã mais nova era o objeto dos mimos do pai. Depois, quando ele nasceu, passou a ser o outro irmão. Depois a mana morreu, a família passou a viver na imagem da filha que tinha morrido. Depois morreu o irmão, passou a figurar outro fantasma aqui na casa. E, portanto, o Carlos vive sempre nesta angústia de marginalidade em termos de família. Marginalidade não é que não gostassem dele, mas marginalidade em termos de atenção. Aliás, ele disse nessa carta, ele diz, pois, os pais só davam menos aos meus irmãos, os pais esquecem-se um bocado de mim. Ele também tinha a consciência que ele achava que já era demasiado sério para a idade dele. Tinha que ser, sou assim um bocadinho de coisa e tal. E, portanto, é provável que ele tenha vivido nessa angústia. E depois foi para a Alemanha. Quer dizer, quando ele se calhar estava a ultrapassar esses pequenos traumas de mentalidade da vestinha, vai para a Alemanha, quando sai da casa dos pais. Depois, há a situação do pai envolver-se na Guerra da República, houve isso tudo, não houve, ele deixou de ter tempo para a introspeção, penso eu, e isso só se vem a dar quando o pai sai do governo e quando vem do lado desiludido. Portanto, o pai sentou o braço aqui na casa, desiludido com a política, e a partir daí o Carlos Alves libertou-se deste tipo de ajuda, de apoio. Portanto, ele sentiu que o pai estava a exercer então aqui as suas funções. E essa carta, eu penso que ao contrário disso poderá transparecer nas palavras que tem dito, ele, a partir de outubro, nessa célula carta do dia 1 de outubro de 1909, portanto, 2 ou 3 meses antes de se suicidar, ele tem essa carta, para mim é uma carta de testamento, entre aspas, em que ele faz um resumo desta situação toda da vida dele, deste caminho, que não era acompanhar os pais, depois o principal é realmente ele não se deixava fadar para casar. Ele dizia, pois a sociedade aqui quer é que a gente tenha uma mulher para ter filhos. E essa visão não é a minha. Eu quero ter uma visão, gostava de ter uma visão do amor, aliás já tratámos disso, a visão do amor dele. É uma visão de um homem com uma grande perspectiva interior. Portanto, ele nessa carta, na ótica, é bastante sintomático. Ele está a ver que o fim dele vai ser mesmo casar. Ele não dá grande margem para casar, mas no fim, naquele parágrafo final, ele diz assim, mãe, mãe, pronto, mas eu dou-te livre trânsito para me arranjares uma namorada. Mas, quer dizer, não temos um compromisso sem dizer primeiro. O parágrafo final, ele diz que sempre que não haver nenhuma mulher aqui vir para aqui, se for intelectualmente evoluída, não vai achar piada nenhuma estar aqui no Museu dos Desagradadas Galinhas, que ele diz. Se for uma campónia, ele também não se está a ver bem casar com uma pessoa dessas. E, portanto, ele, na parte final, diz assim, já sei que queres arranjar uma mulher, mas olha, mas antes de comprometer-se o meu nome, diz-me qualquer coisa. E, portanto, qualquer coisa vem entre outubro e dezembro que ele se matou. Portanto, esta é a minha perspectiva replicada. E é isso qualquer coisa que nos deixa suspensos, não é? E o que é fantástico, porque permite poder deambular para as hipóteses todas e acho que cada um depois poderá tirar as suas conclusões, que eu acho que é o mais interessante. Não é mais interessante, tem a ver com a realidade. A realidade é essa, porque também, como diz muito bem, não podemos afirmar categoricamente determinadas situações. Não. Podemos suspeitar, podemos supor. E podemos até pensar que, e há bocado eu disse, se estivéssemos num outro tempo, numa outra época, provavelmente a carta teria um desfecho diferente, a carta teria mais qualquer coisa, mais qualquer informação, mas o que nós temos é o que temos, e o que temos não nos diz completamente aquilo que nós gostaríamos, ou que alguns gostariam de ouvir para serenar as almas e acalmar os nossos pensamentos. São todas as pessoas, não conhecer a parte das pessoas, mas deu um imenso prazer, foi um gosto muito grande. E não é só pela figura, não é só por ser Alpir Senso, é porque de facto Carlos Alves para mim é mais do que Alpir Senso, é uma figura nacional. Portanto, é uma pessoa que é Alpir Senso, mas é uma figura nacional e é uma pessoa que tem uma riqueza, tem um repertório e tem um manancial que merece ser estudado, merece ser falado, merece ser discutido, merece ser acusado e merece ser respeitado, porque de facto é uma pessoa com uma
estava avançado para a época, mas mais do que isso, porque a vida não é feita só das pessoas que estão avançadas para a época, temos que respeitar quem não está avançado, quem também está atrasado na época, temos que respeitar cada um de nós, mas é a forma como ele olha para a vida e a forma de uma pessoa que nasce num sítio como este e consegue romper com determinadas coisas. E isto ele aprendeu através do pai. Portanto, foi o pai que lhe deu estes ensinamentos. Isto é fantástico. E ele consegue desenvolver esta responsabilidade. Portanto, eu queria agradecer a todos. Espero que não tenha sido esta conversa, que é sempre um tema difícil, mas é um dos temas que faz parte da vida e temos que, de facto, olhar mais para estas figuras. E o Conselho de Valores, já temos aqui uma figura com a importância autárquica que tem, que é, nós temos cada vez mais valorizar as pessoas da terra e as pessoas que têm história, além das outras, mas as pessoas que têm história, e isto acho que é um compromisso de todos nós, cidadãos, habitantes, e também dos políticos de vida e de todos os baixos sociais. Muito obrigado por ter visto.